Momento Edificação, uma palavra de vida. Graça e paz, igreja amada, mais uma vez estamos aqui para um momento de edificação, trazendo uma palavra de vitória em sua vida. Hoje iremos meditar no livro de Atos, leremos o versículo 55 ao 60, que diz: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. A temática é palavras que ecoam a Jesus. Essa era a situação de Estevão. Mas quem era Estevão? Estevão foi um homem de Deus escolhido dentre os apóstolos, ali como diácono, para evangelizar, para cuidar ali, sustentar as viúvas e ajudar na evangelização. Era um grande homem de Deus, um grande evangelista, um homem cheio de fé, um homem que realmente estava ali para cumprir o propósito de Deus. No entanto, ele recebeu acusações inverídicas, mentiras, de que ele estava blasfemando, então ele foi para ser julgado, né? E a sua pena, o resultado do seu julgamento foi a pena de morte por apedrejamento, né? Uma das mortes também muito cruéis naquela época. E o que eu quero dizer aqui, queridos, que nesses momentos finais de Estevão, as palavras que Estevão disse, que nós podemos aqui extrair algumas lições, né, queridos? Primeiro, Estevão estava cheio do Espírito. Em quem talvez uma pessoa comum que está ali pronto para morrer, mas ela ao mesmo tempo está cheia do Espírito Santo. Estevão poderia estar cheio de medo, Estevão poderia estar cheio de desespero, Estevão podia estar ali desesperado, mas a palavra diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ou seja, toda aquela situação ali de medo não lhe causou medo, mas levou ele para a presença de Deus. E que nós aprendemos, queridos, talvez você pode estar numa situação de desespero, você pode estar numa situação nada boa, mas você deve dizer: Senhor, eu tenho que me concentrar no Senhor, eu tenho que estar em Tua presença, não vou deixar que essa situação venha me abalar, né? Então, essa é uma das lições que nós aprendemos. E Estevão começou a levar as pedradas, o apedrejamento. Tá? Talvez você não queira levar uma pedrada, né? Porque talvez dói demais. Mas imagine Estevão não levando uma, mas dezenas de pedradas, né? Na sua cabeça, em todo o seu corpo. Né, algo que ele ali poderia trazer dor, mas ele, naquele momento, ele estava anestesiado pelo Senhor, ele estava anestesiado pela presença de Deus, e ele apenas diz: Senhor, receba o meu espírito, receba o meu espírito. Senhor, eu estou aqui me entregando para o Senhor. Sabe, queridos, às vezes você tem levado as pedradas desse mundo, Satanás tem te lançado dardos inflamados, Satanás tem te jogado pedra, mas o que você tem feito diante dessa situação? O que você tem realizado diante dessa situação? Sabe, queridos, o seu socorro vem de Deus, tá? Você deve se colocar numa posição de autoridade espiritual, você tem que se colocar numa posição de: Senhor, eu pertenço ao Senhor, eu não pertenço a esse mundo. Senhor, faça a Tua vontade, tá? Mas então, queridos, que nós aprendemos: não desista da presença do Senhor. E mais uma vez, queridos, para finalizar, Estevão ele utiliza aqui
algumas palavras que Jesus falou na cruz. Senhor, não impute pecado a esse povo. Mesmo Estevão estando ali, levando pedrada, levando essas pedras que ele disse que machucavam e levou até a morte, mas ele diz as mesmas palavras de Jesus. Senhor, não impute pecado, Senhor. Quer dizer, Senhor, perdoa esse povo. Quais pedradas você tem levado desse mundo ou das pessoas? Qual tem sido o seu comportamento? Queridos, às vezes eu sei que nós talvez podemos estar numa situação ruim e você falar, mas pastor, como é que alguém que está me dando pedrada eu vou perdoar? Deixe, queridos, isso para o julgamento do Senhor, pois o julgamento de Deus é com justiça. Pois a justiça do Senhor, ela é verdadeira, a nossa não. Então, queridos, entregue ao Senhor, por mais difícil que seja, deixe que o Senhor faça a justiça dele. Nesse mundo nós temos a justiça dos homens, mas a justiça verdadeira vem de Deus. Que nós possamos aprender, assim como Estevão, com essas palavras que realmente falam de Jesus, que nós possamos ser essas pessoas semelhantes, pois assim nós cresceremos mais, teremos uma mente de Cristo, teremos uma mente renovada, uma mente que realmente se preocupa mais com o reino de Deus. Amém, queridos? Então, esse é o devocional que eu queria deixar para você nesse dia e pedir que desde já o Senhor esteja te abençoando e também a sua família.